Muito boa tarde. Como estão vocês de sábado? Curtindo o sábado nas suas possibilidades limitadas durante essa pandemia? É um final de pandemia, quem sabe? Tomara que sim, mas ainda estamos, né? Os cuidados ainda são necessários e essa vivência muito intensa de 1 ano e meio apenas vai deixar a gente marcado para o resto da vida. Como se comenta, antes ou depois da pandemia. Apesar de que há informações do mundo espiritual de que outros eventos importantes virão. Que estejamos preparados para eles, porque assim como ocorreu com a pandemia, os eventos, apesar de tremendamente impactantes, não atingem todas as pessoas do mesmo jeito, nem poderia. Uma prova na escola gera atitudes muito diferentes em cada aluno da classe, aquele que detesta a matéria, aquele que estudou ou que não estudou, aquele que é mais focado, dá mais importância para a vida escolar, aquele que não dá quase nenhuma importância. Tudo isso vai agir, é claro, sobre como as provas repercutem em cada aluno. E para nós é muito parecido. Como essas provas têm repercutido em você? Como você tem aproveitado essas provas para aprender sobre a matéria, para aprender sobre você? O aluno que se conhece vai, sem perceber, se capacitando para provas como o Enem, como vestibulares, e depois como concursos públicos. Porque em todas essas provas, tão importante quanto saber a matéria, é a atitude com a qual fazemos a prova. Já conheci muita gente com maior entendimento de uma matéria e que num concurso foi pior do que eu, devido ao nervosismo, pessoas que travam no momento da prova, e assim é com a prova dos vestibulares, do Enem, dos concursos públicos e também as provas da vida. Tenhamos a certeza que a coisa mais importante para nós é descobrirmos e nos habilitarmos para as melhores atitudes, ou como disse Jesus, busque antes o reino dos céus, e a busca ao melhor, à luz, ao que Deus está querendo dizer com cada prova é a melhor atitude. Busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. Então sim, nós podemos extrair o melhor de cada situação, aprender, nos curar, porque tudo no hospital de Deus é terapêutico, tudo na escola de Deus é pedagógico. Se estivermos abertos para o professor, se estivermos confiantes no médico, porque desconfiados do médico e do professor, boicotaremos o processo de aprendizado e de cura. Nós também. Você acredita no mestre? Você acredita no médico? Essa é uma pergunta fundamental para esses nossos tempos. Porque quem realmente acredita no médico mestre que dirige as nossas experiências, não dará espaço para dúvida que torna dúbia a nossa atitude. Confiamos e nos revoltamos, nos entregamos, mas desconfiamos. Essa ambiguidade
não favorece o nosso processo, não favorece a nossa emancipação. E uma das coisas que mais explicita a nossa falta de fé é o paradigma do julgamento. Porque uma pessoa só se aventura a fazer justiça com as próprias mãos se não acredita no juiz, é claro. É claro. Nós temos buscado fazer justiça com as próprias mãos, nos vingar, nos punir uns aos outros e a nós próprios. E tudo isso é falta de fé. Porque quando compreendermos que o único capaz de julgar a nós próprios e aos outros é aquele que sabe de tudo, é aquele que abarca os fenômenos na sua amplitude e profundidade, percebemos que só Deus tem como avaliar nossas vidas, nossas atitudes, a vida dos outros e a atitude dos outros. Na falta de fé, nós julgamos. Na falta de fé, nós punimos aqueles que entendemos culpados, agindo com violência com os outros, conosco próprios, boicotando o nosso crescimento e impedindo o nosso aprendizado e a nossa cura. O que fazer com isso? O que fazer com tanta mágoa e tanta culpa, esses lixos espirituais que entulham nossas casas mentais? O que fazer com tudo isso? Um dos maiores instrumentos de reciclagem de lixo espiritual e mental chama-se perdão. Para nós que vivemos a vida investigando, acusando, julgando e punindo a todos, o perdão é ferramenta fundamental, é material de limpeza imprescindível para a vida. É o perdão que faz com que nós possamos soltar as pedras pesadas que carregamos nas nossas sacolas, malas e mochilas. Porque sim, é muito pesado esse papel de julgador, de carrasco, de promotor, de policial. Tudo isso ao mesmo tempo. Muito pesado. Terrivelmente pesado. A nossa vida não flui, a nossa vida não anda, porque nós cultivamos esse peso em nós. Terrível essa postura que nós nos colocamos. O perdão é uma espécie de limpeza. Como nós fazemos a limpeza dos nossos celulares, tirando os vírus, tirando arquivos pesados, e aí eles fluem mais rápido, como a vida faz conosco ao início de cada nova existência, levando-nos ao esquecimento do passado, o que faz com que nas nossas infâncias nós tenhamos uma enorme disponibilidade para o aprendizado intelectual e afetivo. Da mesma maneira, as pessoas lúcidas, e só as pessoas lúcidas, muito lúcidas, são capazes de perdoar, de aprender a não tentar caminhar com tanta pedra nas costas. Claro que
há ainda um outro passo. Claro que o perdão só é necessário para quem se ofende, e a pessoa que alcança um mecanismo superior ao perdão, que é a compreensão, nem precisa perdoar, porque nem se ofende. Uma vez, uma vivência muito significativa foi de um pai que tinha espancado o filho, que eu atendi como assistente social, e tentando entender o que levou aquele homem a bater tão forte no seu filho tão pequeno, o pai explicou: xixi na cama. Eu não entendi e pedi para ele que explicasse como assim. Ele fez xixi na cama. Fez uma vez e eu disse para não fazer mais. Disse bem firme. Na segunda vez que ele fez, eu adverti seriamente, gritei com ele. Pois não é que o menino tinhoso, querendo me cutucar, querendo me provocar, fez xixi mais uma vez? Ali eu bati. Vocês entendem o que há nessa cena, minha gente? O pai, aquele pai, não conseguia compreender a relação entre o xixi na cama e o nervoso e o estado mental. Colocava mais tensão na criança e a criança não conseguia controlar-se e mais nervosa fazia mais xixi na cama. E ele achando que era tudo contra ele, sem ter mais recursos, porque era uma pessoa pobre, e mentalmente pobre, espancou o filho. Nós também espancamos-nos uns aos outros. Todos os tipos de violência vêm da incapacidade de compreensão. Quando nós compreendemos os nossos filhos, que tentando caminhar tropeçam e caem, jamais nós os puniremos ou os desmereceremos ou desestimularemos. Ao contrário, levanta, levanta, vamos, tenta de novo. Não é verdade? Porque nós compreendemos que ninguém aprende a andar sem cair. E assim com a bicicleta, e assim com qualquer lição na escola, é preciso errar para aprender. Aquele que compreende não julga, e aquele que não julga não pune. E os pesos, e ele não precisa perdoar, ou seja, atirar os pesos fora da sua mochila, porque nem deixa os pesos entrarem na sua alma, porque compreende o processo, o estágio, o momento de cada um. Como Jesus, que do alto da cruz, depois de ter sido terrivelmente traído, negado, humilhado, torturado, espancado, ultrajado pelo mesmo povo que ele ensinou, que ele curou, que ele demonstrou seus milagres e suas capacidades, para os quais, lá do alto da cruz, como sua última declaração na terra, ele pediu a Deus pela humanidade, olhando aquelas pessoas que com rosto tenso, máscaras de ódio, xingavam-no, humilhavam, duvidavam, escarneciam, humilhavam ele. Ele olhou aquelas máscaras todas, viu nelas crianças inseguras, que já intuíam seus erros, que a sua consciência já lhes gritava o tamanho dos seus erros, e eles
para ultrapassar a voz da consciência, para não ouvir, para não refletir, eles usavam máscaras de ódio, gritavam sua ignorância, sua incompreensão. E ali o mestre disse: perdoai-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Deixando claro que se o maior crime da história humana foi por ignorância, todos os nossos erros são por não sabermos o que fazemos. Mesmo das mentes mais inteligentes, os serial killers, os psicopatas, os corruptos, os chefes de crime organizado, os chefes do nazismo, todos, mesmo os pseudo-espertos, tudo o que fazem por ignorância. E só quando a gente toma para si, e esse é o erro fundamental, julgar é tomar contra si os erros dos outros, achando que aquilo está afrontando a eles, como aquele pai achou que o xixi na cama do filho era para afrontá-lo. Aí nós viramos bicho, que sempre que é atacado, os bichos contra-atacam, se lhes é possível. Por isso é maravilhosa a lição, a chave deixada por Teresa de Calcutá, que disse: a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros. Para nós isso é revolucionário. As questões da vida nunca foram uma guerra, uma disputa, uma medição entre nós e os outros. Isso que nós insistimos em fazer no trabalho, na escola, até na família, até no casamento. Nós disputamos, medimos, queremos ser mais do que os outros, queremos ter mais do que os outros, chegando ao ponto de diminuir os outros por não nos conseguir aumentar. É uma tristeza. Para nós que vemos a vida dessa forma, ouvir na alma essa chave, nos empoderarmos dessa chave deixada por um espírito tão luminoso quanto Teresa, é fundamental. Aprendamos. A questão da vida nunca esteve entre nós e os outros. A questão da vida sempre foi entre nós e Deus, entre nós e a nossa consciência, entre nós e o bem, entre nós e a luz. É a ela, é a luz, é Deus, é o amor que é a nossa referência, não os outros. Se todo mundo erra, isso não tem nada a ver conosco, pelo menos com aqueles que estiverem conectados, pactuados, unos com sua própria consciência. Ah, como deve ser leve a vida de quem não julga em relação a quem julga. Ah, como deve ser leve a vida de quem perdoa em relação a quem não perdoa. Ah, como é pesada, e isso nós sabemos muito bem, a vida de quem não perdoa, de quem julga, de quem pune. Porque é claro que para punir os outros, antes nós punimos a nós mesmos. A vingança, já se disse numa belíssima frase, a vingança é como tomar um veneno, é um veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Quem julga, antes de tudo, envenena a si mesmo. Quem acusa, antes de tudo, acusa a si mesmo. Só acusa, julga e pune aquele que precisa disfarçar que ele também erra.
quem ou já não erra mais aquele erro, ou quem lida bem com os próprios erros, por ter aprendido que ninguém aprende sem errar, compreende os erros, não julga e não pune. Uma das duas situações nós precisamos alcançar. As duas nós alcançaremos, mas sem dúvida não errar mais os erros que hoje nós erramos é muito difícil para nós. Mas a atitude de compreender o nosso estágio infantil, primitivo, incipiente, é possível. E isso nós somos estimulados na noite de hoje a fazer através do enorme professor de reciclagem de lixo espiritual que é São Francisco. E ele põe para funcionar a nossa máquina de reciclagem com a seguinte programação: abra o seu coração. Limpe-se dos programas antigos, das crenças antigas e reprograme-se agora com a luz, com o amor, com São Francisco de Assis. Reprograme-se assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa dentro de mim e nas outras pessoas, que eu leve, que eu promova, que eu pratique o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dívida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, porque é dando que se recebe, é perdoando que seremos perdoados, e é morrendo no sentido de livrarmos-nos do homem velho e abrirmos-nos ao homem novo. É morrendo para as nossas imperfeições e ajudando os outros a se transformarem, a morrerem também, que nós todos renasceremos para a vida eterna. Graças a Deus, meus amigos, minhas amigas, prosseguiremos nos próximos dias. Amanhã não, que é domingo, é um dia especial, mas semana que vem prosseguiremos na nossa prática de reciclagem de lixo espiritual. A terra está entupida, acumulada, travada, entorpecida de lixo espiritual. Façamos a nossa parte, tornando-nos, fazendo-nos instrumentos da paz de Deus, que é máquinas de reciclagem de sombras. Nós podemos fazer isso, e a oração de São Francisco é maravilhosa nesse sentido. Vamos reciclar lixo. Você está conosco? Recicle. Tenha certeza que é a maneira de você se higienizar e se preparar, se permitir, se abrir, e também fazer com que sua casa também se permita, se abra, sua família, seus parentes, suas vidas. Graças a Deus, muito obrigado por estarmos juntos, e até amanhã. Amanhã às 5h30 é a nossa palestra,
às 6 horas fazemos nossas orações e depois a gente pega os comentários, as observações das pessoas e faz uma troca entre nós. Tá bom? Acompanhe as lives do SEB Semente de Luz. Às quintas-feiras nós fazemos nessa página CEB, SEB Semente de Luz, nosso curso Aprendizes do Evangelho. Às sextas-feiras, às 15 horas, tem um trabalho muito importante a respeito das influências espirituais, aos samaritanos. E aos sábados, 2 vezes por mês, acontece o trabalho de cura física, de favorecimento a partir do espírito da cura física, que é a fluidoterapia. Você está convidado para tudo. Você está convidado para a luz, você está convidado para o bem. Naquilo que o semente puder ajudar, ele estará à disposição. As reuniões públicas estão acontecendo agora com muito mais normalidade. Às segundas às 15 horas, às terças e quartas às 20 horas, às quintas às 10 horas, aos sábados às 16h30, aos domingos às 19h30. Venha conosco. Busque a sua limpeza, o seu bem-estar espiritual. Busque o reino dos céus, na certeza de que tudo mais te será acrescentado. Graças a Deus, muito obrigado por estarmos juntos e até amanhã.